Então, a gente caminhando pela Terra, a gente vai em direção, né, em direção de onde a gente conhece hoje como a Colômbia, que é uma região, né, que não é bem o leste. Então aí a gente começa a entender, falou, ué, será que as coisas estão sendo contadas de maneira correta? Porque a Colômbia parece para o leste, mas para o oeste, né? E a gente fala que é o reino das terras do leste, né? Então a gente fica meio assim, um pouco confuso. E a Colômbia é um dos lugares, né, que onde existe muitos sítios arqueológicos que ainda não foram explorados, né, que não foram conhecidos pelos homens. E nesses sítios, né, que fica na região de Serra de las Piedras, também tem, então, nesses sítios arqueológicos, né, e eles datam, né? Vamos lembrar que eles estão a oeste, então toda essa região aí tem muita coisa a ser descoberta. Então, a gente vê assim que essas montanhas dessa região serviam de faróis para os navegadores, para eles poderem se nortearem, né? Então, e a gente, nós vamos ver que no século XIV, século XV, né, os homens, assim como a NASA hoje estuda a trajetória dos homens para a Lua, naquele tempo eles se reuniam em Portugal e Espanha, que era como se fosse a NASA ali, para eles poderem descobrir o que tinha nesse mundo, né? O que tinha nessa região. Então, e eles usavam todos esses recursos que eles tinham. Era como se fosse a NASA deles, né? Então, eles usam as montanhas como GPS, porque elas tinham picos entre 5 e 6 mil metros de altura, né? E ali tem os sítios. Dá para. Anda um pouquinho a foto, Eli, para a gente ver o sítio de Santa Madre de la Serra. Olha, as regiões que eram vestígios de civilizações aí, que era o reino das terras do leste, entendeu? Tinha muitas coisas nessa região. E eles achavam totens, né? Tem na próxima foto, tinha muitos totens que eles conheciam e eles usavam, e tinham muitos símbolos. Então, em cada reino, mesmo um muito distante do outro, então haviam símbolos afins, símbolos iguais, símbolos idênticos, né? Que aí é o reino das pedras, que está meio embaçado assim, mas é porque a foto estava difícil de eu conseguir fazer. Mas a gente vê marcas dessas civilizações em pedras, né? Desses reinos. Então, nessa região é que são descobertas esses indícios. São monolitos, são pedras, onde existem reinos, onde existem indícios também e símbolos, né? Como esse símbolo da espiral, que é o símbolo encontrado em todos os lugares que remonta à civilização das Amazonas, né? Então, em todos os lugares, um longe do outro, esses símbolos, alguns símbolos eram sempre encontrados.